Olá pessoal, mais uma vez da série Conexão com Propósito. Estou com mais um convidado aqui. Queria agradecer por você estar aqui comigo. A gente vai falar um pouquinho sobre projeto de combate a incêndio para aprovação junto ao Corpo de Bombeiros. E a engenharia ambiental, ela não tem como funcionar, operacionar sem ter sempre profissões, equipe multidisciplinares. Então, eu queria que você se apresentasse. Marcos, obrigado mais uma vez por você estar aqui comigo. É um prazer poder estar aqui falando de uma área tão pouco difundida e que o pessoal às vezes lembra dela só quando acontece algo mais catastrófico, né? Então, prazer estar aqui. Exatamente, até é interessante que essa situação de aprovação de projeto junto ao Corpo de Bombeiros teve uma relevância maior, depois teve aquele problema daquela boate lá no Rio Grande do Sul, né? Isso. Mudou totalmente. Fala pra mim como que era antes daquele que aconteceu lá e depois, como que é hoje. Me explica um pouquinho como que é o procedimento para você fazer essas aprovações. Desde aquela época, toda a questão de normatização dessa área de combate a incêndio, ela é de responsabilidade de cada estado. Uhum. Então, cada estado tem a sua própria legislação, umas mais defeituosas que a outra, mas em si todas depois desse grande, igual você disse, desse grande catástrofe lá da boate, teve uma mudança drástica nessa área. Hoje, praticamente todos os estados do Brasil, eles seguem as normativas de São Paulo. Então, com isso melhorou bastante. E tem uma dificuldade, questão de normativos, é porque tem várias, né, Marcos? Assim, não tem uma questão bem objetiva. Você tem que pegar uma informação aqui, outra ali. Como que é o dia a dia dessas normas? Justamente. Hoje o material nessa área é bastante escasso. Então você confia para poder seguir uma normatização dos bombeiros e pela NBR. Então, alguns estados são muito bem feitos, inclusive em Goiás, é uma das melhores do Brasil. Ótimo. Completíssima, muito bacana. Só que tem muita coisa também que é com relação à experiência do profissional que está executando o projeto e também do bom senso do analista dos bombeiros que está analisando o seu projeto. Sim. Então tem muita coisa que fica suscetível a essa interpretação. Então tem alguns aspectos que às vezes eu não concordo da forma que eles analisam, da mesma forma também que eles não concordam da forma que eu expus. Então a gente tem às vezes esse um pouquinho desse embate, mas que tudo se resolve. A gente vai até o analista, conversa com ele para poder esclarecer isso o melhor possível. Fala um pouquinho para mim, você é especialista nessa área de projeto de combate a incêndio. Qual que é a sua formação? Isso, eu sou engenheiro civil especializado na área de combate a incêndio. Eu atuo nessa área há cerca de 7 anos, específico em combate a incêndio. E eu posso te dizer que achei o meu propósito. Hoje é a área que eu sou completamente apaixonado e eu trabalho 100% do meu tempo com isso. E isso faz muita diferença, né? Porque você achar o propósito, aí você gera brilho nos olhos e aí acaba que um problema grande você vai dispor de muito tempo, mas se você tem esse amor e essa paixão, você vai atrás para resolver a situação, não é isso que acontece? Justamente. Eu costumo dizer o seguinte, que além de proteger o patrimônio do cliente, que, querendo ou não, o sonho da pessoa está ali, né? Com certeza. A vida o negócio da pessoa, deles, o negócio né? dele. Acima de tudo, a gente salva vidas, né? Porque são momentos de catástrofes que ninguém esperava, então não tá para acontecer. E isso é importantíssimo, porque tem uma área dentro dessa engenharia de combate a incêndio que a gente trabalha que chama engenharia social, um nome bem genérico. A gente estuda até o comportamento humano em momentos de pânico. Impressionante. Aquele efeito manada. Sim. Tudo isso a gente leva em consideração na hora do dimensionamento do projeto. As saídas de emergência, será que comporta todo mundo na hora do pânico a sair correndo da edificação? Pela normatização, a gente tem que evacuar toda a edificação em 1 minuto, independente do número de pessoas que está ali Tem que ser muito rápido, né? Tem que ser muito rápido. Então, uma escada, placas de identificação, a pessoa bater o olho na hora do pânico, saber para onde corre, tudo isso interfere. Então, assim, um dos pré-requisitos para a gente poder estar fazendo isso, voltando ao assunto que você disse da nossa equipe multidisciplinar, é de um levantamento bem feito em loco. Isso para a gente... E quem pode fazer esse levantamento? O levantamento
em si, um analista já consegue fazer. Agora, no caso do desenvolvimento do projeto, entrada do projeto, tanto no CREA como no Corpo de Bombeiros, ou engenheiros civis, engenheiros de segurança do trabalho e arquitetos. Perfeito. Então, esse levantamento em loco bem feito é bem bacana, porque se tiver algo divergente ali, até na hora da vistoria também os bombeiros vão recusar. Sim. Então, eu consigo ter toda a visão ali do que eu posso dimensionar ou não. E é analisado caso a caso, edificação por edificação. Nós tivemos recentemente... A atividade, né? Muito importante. Nós tivemos recentemente um projeto de um cliente ali de Santa Helena de Goiás, que é mais de 20 mil metros quadrados. E não é uma edificação só, é um complexo de edificações. Então foi um projeto que a gente trabalhou bastante em cima dele e que teve que analisar cada caso, porque dentro de cada edificação ele fazia um ramo de atividade econômica diferente. Então, para cada edificação daquela, é uma legislação diferente. Então, que é aquela questão das normas que a gente falou, justamente, né? Uma dificuldade de não ter uma clareza nisso. Justamente. E aí gera muita dificuldade e é onde precisa contratar especialistas, pessoas que realmente, como o Marcos, que entende. E como ele disse, é o propósito dele e isso facilita muito. Nesse mesmo cliente, em 2018, a gente fez a aprovação do projeto contra incêndio lá. Ela havia contratado um outro profissional. Quando a gente chegou lá, que assumiu, o projeto já tinha sido recusado 5 vezes nos bombeiros e tinha mais de 35 pendências. Impressionante, rapaz. Nós pegamos o projeto dele, conseguimos desenvolver e aprovamos de primeira. Então, assim, igual eu disse, são muito genéricas as normas. Então, vai muito da experiência mesmo, de como aprovar e tudo, claro, resguardando a edificação, sempre contrabalanceando, né? O que os bombeiros pedem e também para proteger a edificação, porque senão o projeto não teria o intuito dele. E além disso, complementando esse raciocínio seu, tem a questão econômica, né? Porque você tem que ter um dimensionamento certo, correto, porque também se você dimensionar ele de uma forma muito abrangente, acima da necessidade, o custo fica altíssimo, né? Justamente, nós já pegamos vários projetos, principalmente o projeto de hidrantes, que hoje é um dos que mais onera o cliente na hora da instalação, projetos superdimensionados, porque o profissional, eu não sei se às vezes ele fica com receio de fazer algo ali dentro dos parâmetros e não ser aprovado ou voltar algum problema para ele, então ele superdimensiona para não ter problema. Isso. Então, às vezes você dimensionar uma bomba lá de 50 cavalos para uma de 25 já dá uma diferença gritante no custo. Né? Então a gente tem softwares de simulação dessas perdas que a água vai ter dentro da tubulação, que a gente dimensiona a bomba realmente porque o sistema está prevendo. Perfeito. Agora vamos... a gente já falou algumas coisas técnicas aqui. Vamos falar mais quais as atividades que mais você tem feito esses trabalhos e quais são necessárias fazer? Além de ser exigido pelos bombeiros, você fica atrelado a todas as outras regularizações, tanto da prefeitura quanto ambiental, em cima do projeto de combate a incêndio aprovado. Sim. Então, só isso a gente já consegue dizer que toda atividade econômica ela precisa de uma aprovação dos bombeiros. Nós temos o projeto simplificado, que são para edificações abaixo de 750 metros quadrados, que o processo eu diria que é praticamente o mesmo, só que a burocracia é menor. E nós temos acima de 750 metros quadrados, que já são os projetos técnicos. Aí é claro que vai depender do ramo de atividade do cliente, da carga de incêndio dentro de cada edificação, que a gente analisa isso também, deixando claro. Que em cima dessa carga de incêndio tem uma série de parâmetros que a gente tem que fazer para resguardar aquilo. E hoje nós temos atuado muito em indústrias e no agronegócio também, né? Indústrias em geral, armazéns, complexos grandes de indústria. E dentro da linha agro, silos, granjas, suinocultura, né? Todas as... praticamente, resumindo, são atividades que têm alvenaria, né? Não só alvenaria, pode ser uma palhoça de palha que tem toda uma legislação dentro daquilo. Então, assim, todas as edificações dentro do complexo que a gente está regularizando precisam ser analisadas caso a caso, constar no projeto fidedigno com o que realmente está constando ali e precisa ser dimensionado alguma medida para aquilo. Só para você poder ter uma ideia, silos de armazenagem, a poeira agrícola ela é extremamente explosiva.
Então, a gente precisa fazer todo um trabalho em cima daquilo, com respiradores, com sistemas de sprinkler, chuveiros automáticos, nas secadoras, quando é o caso, né? Depende do ramo também da atividade e da dimensão que a gente está falando. Para poder não evitar, mas para caso aconteça alguma coisa... Diminuir o risco. Diminuir o risco. Nesse caso, os silos que o Marcos está comentando são os armazéns de grãos, né? Para ficar mais claro para o pessoal entender. Pessoal, uma informação importante sobre questões de aprovação de Corpo de Bombeiros, que não existe na legislação ambiental nenhuma exigência que você tem que ter projeto do bombeiro aprovado. Acaba que isso criou na prática uma exigência, só que os órgãos estaduais eles não cobram o Corpo de Bombeiro, quem mais cobra é a prefeitura, com a descentralização do licenciamento ambiental, que passou para os municípios, aí aonde ele explicou que barra bastante a questão do bombeiro, é porque todo empreendimento precisa de um alvará de funcionamento, precisa da certidão de uso do solo, e para ter o alvará de funcionamento, sem ter a aprovação do Corpo de Bombeiros, você não consegue essa aprovação. E não é só aprovação, tem que ser execução também, né, Marcos? Fala um pouquinho da execução, como que funciona a execução desse projeto? A etapa a ser seguida é da seguinte forma: nós desenvolvemos o projeto, aprovamos ele nos bombeiros. Após esse projeto aprovado, a gente pega o certificado de aprovação dos bombeiros. Hoje, praticamente no Brasil todo, é tudo digital. São poucos estados ainda que é o projeto físico que você precisa ir até lá e entregar na mão do analista. Se eu não me engano, só Mato Grosso do Sul é um dos poucos que ainda está trabalhando com isso ainda. Que é o que nós fizemos esses dias, né? Isso, quase todos os outros são digitais. Então a gente dá entrada tudo por sistema, toda aprovação é por sistema. Tem a assinatura digital que a gente tem que enviar junto, certificando que realmente é a gente que está enviando. Após a aprovação desse projeto, é encaminhado para o cliente para ele poder estar implementando isso. Após a implementação de tudo que está constando nos projetos, eles pedem a vistoria final dos bombeiros, que é quando o cliente vai obter a Sercom, ou a BITS, no caso, se for uma edificação nova, que é o certificado de conformidade da vistoria dos bombeiros, certificando que realmente tudo que está no projeto que foi aprovado anteriormente consta em loco. Resumidamente, o Sercom ou a BITS é a autorização que está tudo regularizado, né? Justamente. Outro detalhe importante que eu queria que você falasse um pouco, através da Suprema Ambiental, nós já temos projeto aprovado em Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Você já atua em algum outro estado também, além desses que a gente já aprovou, pela Suprema Ambiental? Nesses anos meus de trabalho nessa área, eu já tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo, no Pará, em Macapá. Eu já, inclusive, estou até com um projeto em andamento lá, com um complexo bem grande também. Fala um pouquinho desse lado que é grande que você está falando aí. No caso lá foi uma licitação, né, que a gente pegou, de um complexo lá das faculdades federais do Macapá. Nós regularizamos praticamente, se eu não me engano, são 8 unidades da faculdade, lá, do complexo da faculdade, em pontos distintos, e nós regularizamos todos. Marcos, muito obrigado por você estar aqui com a gente nesse vídeo. Queria que você fizesse suas considerações finais. Deixando claro que tudo aquilo que é dimensionado no projeto, em momento algum a gente está superdimensionando ou colocando ali só por colocar. Tem todo um porquê por trás. Eu digo isso porque já teve cliente acontece muito. de vir até a gente perguntar por que foi colocado aquilo. Então tem todo um corpo técnico por trás disso, que teve o estudo em cima daquele cálculos, de caso a né? caso, cálculos em cima de cálculos, de hidráulica, do porquê daquilo. Então a gente só faz realmente o que é preciso e para resguardar o cliente, né? O que você falou, resguardar a vida, né? Que é o mais importante. Além do patrimônio dele, no caso, né? Então, mais uma vez, obrigado, viu, pela sua presença. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um tema da série Conexão com Propósito. Como vocês têm visto, tem trazido vários profissionais, porque a engenharia ambiental, ela não anda sozinha. Sempre tem, conforme eu já falei várias vezes, uma equipe multidisciplinar e também áreas completamente diferentes que se completam na hora de uma aprovação do empreendimento, mas o foco é sempre resolver um problema
dar uma solução e legalizar alguma situação para o empreendimento funcionar de forma legal. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, dê seu like. Isso pode ajudar outras pessoas que estão com algum problema de aprovação dos projetos junto ao Corpo de Bombeiros. Grande abraço, até o próximo vídeo.